Os Incríveis, uma animação nostálgica pra caramba, que mistura duas coisas que todo mundo gosta. Animação, obviamente, porque é uma animação, e também super-herói. Mas e se eu te disser que nesse filme tem algo bem perturbador? Algo que vai fazer você nunca mais enxergar essa animação da mesma forma que antes. E eu estou falando do Projeto Cronos. O projeto macabro onde os heróis eram caçados pelas máquinas do vilão Síndrome. E nessa caça, além deles se encontrar com os robôs, se encontravam também com um destino que era pior do que o inferno. Fala meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e hoje vou te falar sobre o Analog Horror, que aproveita o acontecimento real e canônico dentro da animação de Os Incríveis. A caçada dos heróis, onde os robôs impetuosos caçavam até o último herói, exterminando a cada um deles de forma brutal e desumana, até que um deles se encontrou com ele mesmo, o Senhor Incrível. Mas diferente do filme dos Incríveis, aqui o resultado foi pior. E muito assustador. Do tipo que um pesadelo infinito seria um destino bem melhor. Quer saber como é essa história? Vou te contar agora. Mas antes, se tu gosta de Corcholate e quer ganhar um, só deixar o like, se inscrever e ativar o sino, que eu vou enviar um pra você nos correios, porque a hora de você sentir medo chegou agora. O Analog Horror começa com um agente do governo fazendo uma gravação sobre os arquivos da Agência Nacional de Super-Heróis, dizendo que, nesse tempo, a lei de restrição aos super-heróis, que pedia que qualquer herói atuasse, assim como aconteceu na animação, estava em vigor. E agora, nós olharíamos os tais arquivos secretos sobre os poderes, fraquezas e até mesmo as identidades secretas de todos os super-heróis. Mas não se preocupem, isso é algo do governo, um bagulho judicial, para que eles não atuem mais. Mas isso seria apenas a primeira peça de um dominó a cair, que levaria a algo maior. Você sabe o que vai rolar. Trabalho pra super-herói da minha idade é o que não falta. Tá cheio de vilão por aí. Tem um monte de armações acontecendo a toda hora. Faz parte do meu trabalho selecionar quais vilões eu tenho que enfrentar, tá me entendendo? Então eu dou uma geral no ambiente e verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre. Depois eu vou descendo a minha listinha de prioridades. Pois é, se me aparece o dono da padaria, barrigudo, de bigode e chinelo, vamos combinar. Prestes a ser atacado por um monstro, vai ter que aguardar a vez na fila, eu só lamento. Eu já lutei com um monte de vilões, cada um apresenta uma dificuldade diferente. Tem de tudo um pouco, macaco zumbi, robô gigante atômico e até super pigmeu ninja aquático. Vê se pode. Mas meu amigo, de vez em quando eu esbarro com a mulherada do crime, com as super vilãs. Aí é fogo. Elas são cheias de curvas, têm os cabelos sedosos, olhos grandes. Meu querido, essas são as mais difíceis da gente pegar. Não é mole não, principalmente as que chegam em você como quem não quer nada, ficam paquerando, dão uma olhadinha, rola um sentimento, aquela azaração, claro. Você sabe que ela sabe que tu tá de olho na parada. Aí quando chega nesse ponto, tu tem que dar uma corrida rapidinho em volta do quarteirão pra se acalmar. Pra poder recuperar a concentração, sacou? Se recompor. Porque não é legal misturar as estações e se deixar levar por certos pensamentos quando tu tá lá de frente, cara a cara com a maravilhosa super vilã. Essa é uma das partes mais difíceis e complicadas do meu trabalho. Quando eu tenho que enfrentar uma garota vilã com tudo em cima. E não tem jeito, você não pode aliviar a barra dela porque a gatíssima é do mal. Essa é a pior parte. Primeiramente, a lei já está em vigor graças ao Senhor Incrível ter salvado uma pessoa que não queria ser salva, o que deu uma baita treta. E agora é, por lei, ilegal que todos os heróis atuem para salvar pessoas. E ligando os pontos, vamos ver cada informação confidencial de cada herói, ou seja, as presas que vão ser caçadas pelos robôs do Síndrome, onde nesse Analog Horror, o vilão vai conseguir os dados do governo para caçá-los. Então, acho melhor ficarmos ligados, pois a qualquer momento podemos ter uma informação bombástica que vai mudar completamente o curso da história de maneira surreal. Logo após, temos uma recapitulação de como tudo ocorreu. O início de tudo. Os civis começaram a processar os heróis, desde aquele cidadão que queria jogar no Vasco, até as pessoas e corporações processando cada um por cada dano estrondoso causado em cada batalha. Daí veio a proibição. Mas é aqui que nasce o verdadeiro problema. O Síndrome, um moleque fã do Senhor Incrível, chamado Bochecha Pini. Poxa, que nome ridículo, hein? O garoto idolatrava o cara, queria ser parceiro dele, mas o Senhor Incrível deu aquele fora clássico. Eu trabalho sozinho. Nossa, como sou solitário. Pronto. Isso foi o gatilho suficiente pro menino que sonhava em ser herói
virar vilão. Com certeza os pais dele mimaram ele pra caramba. Anos depois, o Bochecha virou um gênio tecnológico e criou o Omnidroid, um robô absurdo feito para destruir super-heróis. Ele começou a atrair os supers para uma ilha, fingindo ser um contratante misterioso, e o robô simplesmente matava todos eles. Cada vez que um herói morria, ele melhorava o robô, até deixar a máquina praticamente invencível, até não restar nenhum herói. Todas as pessoas ficavam presas aos arquivos, as caçadas e as que vão ser perseguidas. Em seguida, vemos um outro anúncio de que, se você vê algum super-herói rondando por aí, é para ligar para esse número de uma agência. Mas o que mais assusta não é isso, mas um alerta que diz que se você ouvir um som em específico, é para sair correndo o mais rápido que puder. Que som seria esse? Bem, acho melhor você preparar bem os ouvidos. A cena corta, e na próxima fita, vemos algo de deixar os cabelos em pé. Quem está agora conversando conosco não é alguém da agência de super-heróis, falando que o robô está sendo preparado, a criação perfeita para extinguir cada super-herói. Cada mísero herói na face da Terra viraria pó novamente com aquela perfeição chamada Omnidroid. Um monstro que seria o maior pesadelo de cada um deles. Quem estava falando isso? Parece ser alguém que entende bem do assunto, não é? Pois bem, esse é o Síndrome. A caçada começou. Mais uma morte confirmada. Ele está se aperfeiçoando cada vez mais. Logo após, vemos uma notícia de que todo mundo, de repente, começou a ver uma espécie de super bebê. Alguns relataram que ele soltava lasers, outros que ele pegava fogo, outros que ele virava um demônio. De qualquer forma, o aviso nos diz que é para nós ligarmos para esse no... There is no point in running. I am faster, stronger. I will always get to you. I am. Em seguida, vemos uma notícia do jornal, onde um avião em pleno voo foi atacado e posteriormente caiu. No meio dos destroços, se viu o Senhor Incrível, que tinha voltado dos mortos. E tempos depois, 3 vítimas foram atacadas, uma mãe e seus filhos. O garoto ficou sem as pernas. A mãe, braços e pernas se perderam. E as mãos da filha se foram. As vítimas foram desfiguradas a tal ponto que ninguém consegue reconhecê-las. Agora, se isso foi causado pelos Omnidroids ou pelo Senhor Incrível, isso é algo que o Analog Horror deixa no ar. Mas podemos ter uma ideia de quem foi. Até porque o maluco deixou uma carta com o símbolo, que era um I. E dentro dela estava escrito: eu sou. A mesma frase que o pai e o marido daquela família tinha dito depois de virar uma criatura monstruosa. Senhor Incrível se corrompeu. E agora, o que as pessoas vão fazer para se proteger do Senhor Incrível? Ele agora é uma ameaça 1000 vezes maior do que os Omnidroids. Essa é uma pergunta que será respondida numa futura continuação. Se tu quer uma continuação, só deixar o like, se inscrever e ativar o sino e comentar: quero parte 2 de Os Incríveis, que além de eu trazer pra você, vai brotar um colchonate na sua cama. E se tu gostou desse vídeo, vai adorar esse outro, onde eu falo da infecção zumbi de Demon Slayer. Assiste que tá insano pra caramba. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!